O que é regime tributário? Melhor, lucro presumido, simples nacional ou lucro real? Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo jóia? Olha só, muitas vezes os contadores falam, tem que enquadrar no simples nacional, no lucro presumido, lucro real, fala de regime tributário, mas afinal de contas, o que é isso? Se você tem dúvida, fique comigo até o final que eu vou te explicar direitinho do que se trata esses termos. O regime tributário, ele nada mais é do que a opção que a empresa tem de modelo de apuração e pagamento de impostos. Então, quando você abre um CNPJ, quando você começa uma empresa, você tem que escolher, dentre os regimes tributários disponíveis, qual que você vai adotar, desde que ele seja permitido para você, porque tem alguns regimes que são restritos para algumas atividades e para determinados faturamentos, e aí você não pode escolher, mas se for um regime livre para você, você opta se você quer estar num regime ou em outro. Aí qual é o regime mais vantajoso? Tudo depende, não existe assim um regime que você fala, não, é esse regime. Por quê? Porque tudo depende de planejamento, de estudo, de entender a sua operação, a sua realidade, fazer um planejamento tributário, simulando se você for de um regime, de outro, para avaliar qual que é mais econômico. Os regimes disponíveis hoje são o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O Simples Nacional é usado por bastante empresas, eu arrisco dizer até que pela maioria das empresas. Ele, apesar de parecer ser um imposto, e de fato, assim, na prática é um tributo, né? Mas tecnicamente falando, o Simples Nacional é um modelo de pagamento de impostos, onde a gente reúne numa guia única, que é a guia do Simples Nacional, vários impostos que as empresas têm que pagar. Então, dentro da guia do Simples Nacional, é pago imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS, a contribuição patronal do INSS sobre a folha, o ISS, o ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias, o IPI, que é o Imposto sobre Indústrias. Então, junta todos esses impostos dentro de uma guia única e o empreendedor vai e efetua o pagamento. Então, esse aqui é o Simples Nacional. A vantagem do Simples Nacional é que, como ele é um programa que foi criado para beneficiar as micro e pequenas empresas, então ele costuma ter algumas vantagens. Muito provavelmente ele tem uns percentuais reduzidos para a grande maioria das empresas. E então você, optando pelo Simples Nacional, em princípio entende-se que é mais vantajoso. Mas isso não é uma regra. Existem casos, inclusive nós temos casos de clientes aqui, que não compensa ser optante do Simples Nacional e é melhor ser lucro presumido. E aí no lucro presumido, o que acontece? Você paga separadamente todos aqueles impostos que você paga em conjunto dentro da guia do Simples. E vale dizer o seguinte, que na guia do Simples, quando você recolhe a guia única e o dinheiro chega lá na Receita Federal, a Receita Federal faz a repartição dos valores recebidos e manda para a Previdência Social o valor que é de INSS, manda aí para a Secretaria de Fazenda do seu estado o valor que é de ICMS, manda para a Secretaria Municipal da sua cidade o valor que é referente ao ISS. Então a Receita Federal cuida da administração desse dinheiro recebido de maneira única, que é para facilitar para você, e distribui para os entes federados, aí para os estados, para os municípios, o valor que é de cada um. Enquanto que a empresa que é optante do lucro presumido, que é o que eu vou falar agora, ela vai pagar um DARF de imposto de renda pessoa jurídica, DARF de contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, vai pagar um DARF de COFINS, vai pagar um documento de arrecadação estadual de ICMS, um documento de arrecadação municipal de ISS e vai pagar um DARF, agora é DARF, né, de INSS. Então vai pagar tudo de maneira separada e os pagamentos já vão diretamente para cada ente da federação. Ao invés de pagar tudo para a Receita Federal, paga para cada órgão destinatário do recurso o seu próprio recurso. Então vai para a Secretaria de Fazenda Estadual ICMS, vai para a Secretaria de Fazenda Municipal ISS e assim por diante. No caso do lucro presumido, os percentuais variam conforme você for comércio ou conforme você for serviço.
É melhor ser lucro presumido ou simples nacional? Como eu falei no início, depende. Depende no planejamento tributário, fazer uma simulação para entender o que é melhor para você. E por último, nós temos o lucro real. O lucro real paga os mesmos impostos. No lucro real, a empresa paga os mesmos impostos que paga quando é lucro presumido. No entanto, a apuração dos impostos é diferente, porque a apuração apenas do imposto de renda e da contribuição social é feita sobre o lucro real, entre aspas. Ou seja, faz a contabilidade da empresa, pega o total do faturamento, menos as despesas, menos tudo, e o que sobra, de maneira simplista falando, que não é tão simples assim, o que sobra faz a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, se a empresa estiver dando prejuízo, ela não paga imposto de renda e contribuição social. Mas, por outro lado, os percentuais de PIS e de COFINS são maiores. Então, na maioria das vezes, lucro real não é a melhor indicação para boa parte das empresas, porque requer uma organização administrativa muito apurada. Como você vai debitar as despesas para apurar o valor do imposto, você tem que ter muita organização, você tem que pagar tudo com nota fiscal, tem que estar tudo certinho. Então a maioria das empresas não conseguem se enquadrar no lucro real porque é difícil manter a organização necessária para ser desse regime, certo? E também o lucro real é obrigatório para empresas que faturam muito alto. As empresas grandes normalmente são lucro real. Empresas com faturamento tipo mais do que 78 milhões por ano. E para algumas atividades, como banco, como atividades financeiras, etc. Então o lucro real é mais exclusivo e mais adequado para empresas mais organizadas, empresas maiores. E no popular, estamos o Simples Nacional e o lucro presumido, que aí, se você procurar um escritório de contabilidade que é especializado no seu ramo, é mais fácil ele identificar o dia a dia das suas operações, ele levantar, entender as suas rotinas e fazer uma simulação mais adequada à sua realidade para identificar o que é melhor para você, se é o Simples Nacional ou se é o lucro presumido. Uma coisa importante você saber é o seguinte, que a gente opta pelo regime tributário que quer atuar no momento da abertura da empresa, e aí a opção do regime tributário ela não pode ser mudada pelo resto do ano. Você só pode mudar o seu regime tributário em janeiro. Aliás, você pode, por exemplo, solicitar o enquadramento do Simples Nacional a qualquer momento, mas ele só vale para iniciar no ano seguinte, porque uma vez começado em janeiro com o regime tributário, você vai até dezembro com aquele regime. Aí no próximo mês de janeiro você pode migrar de lucro presumido para Simples Nacional, ou de Simples Nacional para lucro presumido e etc. Aqui na Mafra Contabilidade, por exemplo, todo final de ano a gente refaz o planejamento tributário dos clientes. Então a gente pega o faturamento do ano, as despesas do ano, a contabilidade do ano que está terminando, verifica, faz a simulação pelo que o regime que a empresa está, faz uma simulação pelo outro regime e compara para ver se a gente mantém o cliente no mesmo regime tributário ou se a gente muda ele para um outro regime tributário a partir de janeiro, porque seria mais econômico, porque a situação mudou, as vendas se modificaram, a estrutura mudou, ele tem outros projetos para o ano seguinte, e aí é melhor mudar o regime, etc. e tal. Então a gente faz esse acompanhamento e essa avaliação todo ano para poder o cliente sempre pagar o menor imposto possível dentro da legalidade. Se você gostou desse assunto, quer se aprofundar, quer entender melhor, fique à vontade. Use os contatos aqui embaixo, fale com a nossa equipe. De repente a gente pode te ajudar aí a avaliar se você está pagando o menor imposto, se não está, ou de repente fazer algum estudo aí para você para te ajudar nessa questão aí dos regimes tributários, tá bom? Peça uma curtidinha no nosso vídeo aí para poder aumentar a audiência dele. Se você ainda não segue nosso canal, assine aí para você ficar por dentro das novidades dos vídeos sobre esses assuntos, empreendedorismo, tributário que a gente sempre posta por aqui, tá bom? Muito obrigado, um abração, até mais, tchau!